Na briga. É você agora, Bruno. Eu coloco na briga. Então fechou. Não, eu aceito. Eu achei... O pessoal adorou que você escolheu isso. Porque eu acho o Botafogo E o mais São time Paulo que o também. Galo. Desculpa, Zupac. Vai lá. Não, peraí, a gente vai... E o River a Não, gente... São Paulo na briga também. Na briga, Concordo. São Paulo pra mim era favorito. pra mim é favorito. São Paulo e Galo lá na favorito. Mas pra mim o River é favorito. O River vai... Gente, a final é em Buenos Aires. Sim, mas tem que combinar com o adversário. É, Bruno. e Se você não precisa chegar ganha na o seu final jogo, não pra ele adianta a jogar final em bem. Ah, casa. mas ele tá do lado mais Não adianta fácil. nada. Ele tá do lado mais fácil da chave, gente. Você acha? Fala pro galão aí, ó. Sim, só na semifinal. Sim, Tá, já. River, aonde, Mariana? Quem Eu? que é o River como favorito? Eu quero. Quem mais? Ninguém. Não, Só nós Acho dois? que sim, tá Na bom. briga. A gente na perdeu, briga. então. na briga? Na briga. Não, porque assim, senhores, Fala, Diga. fala, Zupac. o favorito tem que ser a caixinha menor, mais estreita. Se você isso botar 5, 6 favoritos, Não, aí vira são uma só farra. 3. Não, mas são Não, três são só. três. 3 favoritos e 3 na briga. Então, então, no fundo, temos uma vaga de favorito em disputa, porque 2 deles, a América inteira sabe quais são. Exato. Falta uma vaguinha Não. em disputa pro favorito. Pra mim, É a essa América questão. inteira tá colocando o River como favorito. Só o Sport Center que não. Bom, Horrível. a gente tem um peso grande. É o sei, principal eu telejornal sei. esportivo. Eu sei que a do gente mundo, é rapaz. importante, Isso aqui, eu sei. tá achando que é... Não, mas vamos lá. qualquer A gente, coisa, a não. gente tem Botafogo e Palmeiras. Eu Ah. colocaria Um o vai ter que favorito matar aí. o outro. Aí, pelo cruzamento, vai ser impossível colocar os dois como favoritos. Então- Senão a gente é doido. Peraí, o São Paulo é favorito? Pra mim é sim. na briga. A mim, favorito. Pra mim, eu jogava o River pra lá, São Paulo. Briga. Briga. Olha lá, briga. Mais um voto pra briga. Não sei Então, não, vou ter- peraí. Então, peraí, o Flamengo e o Palmeiras vocês querem como favoritos? Isso pra Isso. mim é... Então vai. Flamengo Então, o Botafogo vai ter que ir pra uma briga. e o Palmeiras. Aí o Botafogo vai ter que ir pra Ah, briga. não necessariamente. Se ele passa pelo Palmeiras, ele está no o favorito. Palmeiras... É que é não- duro isso, né? Ah, mas desse confronto é a final antecipada. Ah. Você vai falar que os dois são favoritos e eles se pegam agora. Eu coloco o São Paulo como favorito. Não gostei desse touch mais, não. Vai, Zupac. Zupac, você decide onde a gente coloca o São Paulo e onde colocamos o Botafogo. Você decide, eu assistia em 1992 com o Antônio Fagundes apresentando na TV Globo. Era bom programa, hein? O Pratos Não. adorava. Quase Nossa, a o Pratos mesma via toda coisa. noite. Tinha que ligar lá para na Antônio semana Fagundes seguinte. falaria ver o final. agora, é O que que Botafogo ou São Paulo? Se a gente fosse, por exemplo, o Antônio Fagundes, me conta, ô Zupac. Não, eu colocaria o Botafogo como favorito, São Paulo e River Plate na briga. Então, segundo Gustavo Zupac, o Botafogo é favorito. Aperta lá, Mari. Só aperta aí. Agora. Olha isso aí. Aqui? Abandonou o quadro, tudo. E o São Paulo na briga. Espera aí, vamos esperar o print agora. É, o print tem que Não, ser agora. print é o print isso. agora, É, lá, não lá, com a lá, tela lá. dividida. Ó, Não, o não, não. print, Volta ó, o para print. Não é a anterior. minha opinião. Volta Essa para não é a minha anterior. opinião. Daí a Não, gente... deixa claro. Bota o Bruno quando no você print mostrar. aí. As minhas opiniões eu banco. Não é esse caso aqui. Quero deixar bem claro. Tá? Tchau. No print não tem som. Tchau, Tchau, Zupac. Zupac. Obrigado. Belmonte, obrigado aí por aceitar nosso convite aí, na véspera da viagem, correria e tudo mais, mas acho que é necessário ouvir você, Belmonte, sobre a questão do mercado, porque o São Paulo contratou na janela de janeiro, como você, o presidente, o próprio Rui Costa, sempre deixam bem claro que a janela robusta foi a janela de janeiro, com contratações como o André Silva, o Ferreirinha, que estava disputadíssimo no mercado da bola, para mim era a bola da vez do mercado, e o São Paulo foi lá e contratou. Trouxe jogadores, claro, mais aposta, assim, no caso do Sabino, que era o jogador que estava sem contrato, e nessa janela de ajustes, por mais que o lateral esquerdo não tenha vindo, trouxe o Marcos Antônio e agora o Juan, que desembarcou ontem no Brasil, 2 jogadores vindos da Europa. Você entende que às vezes assim há um exagero de que o São Paulo é devagar no mercado e que de fato o São Paulo fez 2 boas janelas para essas competições? André, eu não tenho dúvida nenhuma. Bom dia a você. Primeiro, falar com vocês. Você, o PVC, que eu já conheço, o Marinho, que hoje também estou falando, é um grande prazer, você sabe o respeito que eu tenho por vocês. A gente fez uma janela, né? 6 contratações no início do ano, né? O Sabino, o Bobadilha e o Luiz Gustavo, que nesse momento são titulares do time, em razão, tivemos a contusão do Pablo e a contusão do Alisson, e trouxemos os pontas, os jogadores rápidos que a gente não tinha, né, que era o Eric para um lado, o Ferreirinha para o outro, e achávamos também necessário naquele momento um centroavante que também trouxemos da Europa, o André Silva, que para dar também mais tranquilidade no caso da ausência do Caleri, a gente achava que precisava de mais um centroavante. Essa janela
obviamente é uma janela que a gente está trabalhando os ajustes. Então a gente está trazendo o Juan, o zagueiro, porque vendemos o Diego, né? Então precisávamos de mais um zagueiro. Trouxemos o Marcos Antônio, porque houve a contusão do Alisson nesse meio tempo, então precisávamos de mais um jogador de meio campo, e aproveitamos a volta do Lisieiro, que é um jogador nosso, que a gente acredita, também meio campista. Conversamos muito com o Zubeldia, pedimos para o Zubeldia observar, o Zubeldia observou, gostou e já está usando mais o Lisieiro. E estamos na janela até o final, porque você colocou muito bem, nós achamos que precisamos de um lateral esquerdo, né? Porque temos o Patrick ainda muito jovem, chegando agora, e o Wellington assinou pré-contrato, e o Wellington tem sido um profissional exemplar aqui, mesmo após a assinatura do pré-contrato, continua se dedicando ao máximo. Mas achamos que precisamos de um lateral esquerdo. Então continuamos no mercado observando a possibilidade de um lateral esquerdo. Estamos analisando todo dia, junto à comissão técnica, junto ao Zubeldia, a questão de um lateral esquerdo. Eu acho que há ainda a possibilidade da chegada de um lateral esquerdo até o final da janela. Não temos nada adiantado, estamos no momento de análise de diversos nomes, mas temos ainda a possibilidade da chegada de mais um jogador. Eu acho que a nossa janela ela é perfeita. Precisa se entender que a nossa temporada ela começa em janeiro, né? Ela não começa no meio do ano. Né? Então, a nossa principal janela não é a principal janela da Europa. A nossa principal é janeiro. Porque senão eu não tenho elenco a temporada inteira. Podemos discutir se a temporada deve começar em janeiro, em julho, aí é outra discussão. Mas a nossa temporada começa em janeiro. Então eu preciso ter o meu time montado em janeiro. E como nós temos menos recursos que alguns outros times, na realidade a gente sempre antecipa as janelas. Né? A gente começa a pensar na janela de janeiro em junho. Nessa janela de agora, nós pensamos em janeiro. E já pensando nesse momento, na janela de janeiro do ano que vem. Porque eu tenho que me antecipar a concorrência em algumas situações, justamente porque nós não temos, em alguns casos, o mesmo recurso que outros times. Ô Belmonte, a gente fala sobre o Zubeldia, citando, claro, o trabalho dele, mas tem a situação dos cartões, né? Ele acaba levando muitos cartões. Como é que vocês conversam com ele sobre essa situação? Que tipo de abordagem vocês têm com o técnico? Olha, nós já conversamos, claro, ele chega de outro país ao Brasil, há uma adaptação, há algo que ele fazia, por exemplo, na LDU, e lá não gerava cartões, aqui eventualmente tem gerado. Então nós já conversamos com ele. O que a gente acha também é que há um exagero, não só com relação ao Zubeldia, tá? Eu não estou tratando aqui de uma perseguição ao Zubeldia. Eu acho que há um exagero em cartões que são desnecessários. Quando o cartão é necessário, ok, reclamou, fez, ok, beleza, mas quando o cara passa ali 3 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros da zona que ele tem que ficar, o quarto árbitro chama, foi nesse caso do Atlético Goianiense, o árbitro atravessa o campo inteiro para dar o cartão porque o cara passou 15 centímetros. Aí é aquilo que eu disse, não pode sistematizar isso. O técnico do Atlético Goianiense também saiu, e também não e nem precisava tomar cartão. Então acho que tem que ter um pouco mais de calma. É claro que o Zubeldia, como eu disse, tomou alguns cartões que foram justos, outros não. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado de parte a parte, da parte do treinador, quantidade de cartões, e também da parte da arbitragem, e não dar cartão por qualquer coisa, parecendo muito mais uma atuação contra quem se manifesta demais. Então eu acho isso também ruim. Você acha que isso na Libertadores tem você percebe que pode ter uma condescendência maior? Está mais fácil lidar com a arbitragem na América do Sul do que no Brasil? Eu acho que sim. Acho que é uma questão de um pouco menos rigor nessa questão de se sair da zona, de se gesticular. Virou aqui uma coisa que parece sempre que é contra o árbitro. E às vezes não é. Às vezes não é contra o árbitro. Né? Às vezes ele está reclamando do próprio jogador, de um lance qualquer, ou de uma falta que ele achou que foi e não foi, ou de sair para andar para falar com o atleta. Assim, há de se ter um pouquinho mais de bom senso, um pouquinho mais de calma, porque hoje, há muito tempo, mas hoje ainda mais, a presença do técnico, o técnico é um dos astros da partida. Além dos jogadores, a presença do técnico no banco melhora o evento. Então, por exemplo, no domingo, num jogo grande, entre dois times que estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, nós não teremos o nosso técnico. Isso não é bom para o espetáculo. Ter Zubeldia e Abel
no banco nesse jogo, eu não tenho nenhuma dúvida que engrandece o espetáculo. O telespectador, quem estiver assistindo, quer ver o Abel e o Zubeldia, além dos atletas. É assim hoje. Né? E não vai ter por um cartão que não havia nenhuma necessidade nesse caso. Um cartão que não era necessário.